Hoje é dia de comentarmos mais uma daquelas séries nostálgicas, meus amigos. Na real, a minha relação com Sailor Moon não é assim de tanta nostalgia, porque apesar desse anime passar na antiga Manchete e também no Cartoon Network anos depois, eu não prestava nenhuma atenção a ela. Não sei o porquê disso, mas a verdade é que eu não sabia quase nada de Sailor Moon até uns 3 anos atrás, quando por curiosidade resolvi ler o mangá de uma vez por todas, já que é uma série importantíssima para a história da mídia. Àquela altura, minha impressão do primeiro arco da série foi a melhor possível. Eu achei tudo aquilo simplesmente genial. Hoje, atendendo a pedido do nosso inscrito Marça, volto a analisar os 14 primeiros capítulos do mangá que correspondem ao primeiro arco. Será que eu gostei tanto hoje quanto eu gostei há 3 anos atrás? Vamos descobrir. Antes, porém, devo a vocês um pedido de desculpas e uma explicação. As desculpas, claro, são pelo fato desse vídeo estar saindo com alguns dias de atraso. O motivo disso, não vou mentir, foi o fato de domingo passado ter sido a comemoração do Dia das Mães. O que aconteceu? Aconteceu que festa de família vai, festa de família vem, eu só lá bebendo vinho, bebendo vinho, bebendo vinho. Aí quando eu cheguei em casa eu não tive ânimo de fazer o vídeo. Então eu tentei fazer uma speedrun na segunda para tentar lançá-lo na terça. Só que a real é que o roteiro ficou uma verdadeira imundice e aí eu fiquei numa sinuca de bico. O que seria mais desrespeitoso com o público? Lançar o vídeo ruim com 1 dia de atraso ou um vídeo melhorzinho com 3 dias de atraso? Diante desse dilema eu escolhi melhorar a qualidade um pouco e é por isso que só na quinta-feira esse vídeo tá saindo. Então ficam aqui os pedidos de desculpa por não ter conseguido cumprir o nosso compromisso semanal. Espero que não volte a acontecer. Sem mais delongas, vamos à análise. A primeira impressão que salta logo aos olhos ao se ler Sailor Moon é a de que se trata de uma série bastante simples na maior parte do tempo. Possivelmente ela seja simples até demais, ao ponto de em alguns momentos parecer até mesmo meio vazia, digamos assim, destituída de uma cara própria. Essa impressão é injusta, porém, pelos motivos que serão expostos mais à frente. Esse ponto da simplicidade será discutido ao longo de todo esse vídeo, então tentemos aprofundar um pouco a questão. Em termos de roteiro, Sailor Moon se estrutura em torno de um MacGuffin, que no caso é o tal do cristal místico, que é objeto de desejo tanto dos vilões como dos heróis da história. MacGuffin, já o explicamos no vídeo sobre Inuyasha, é um determinado objeto ou evento dentro de um roteiro que tem importância fundamental para os personagens, mas que não significa nada para quem está lendo ou vendo a história. Dizendo em outras palavras, o MacGuffin nada mais é que um artifício que o autor bota para criar conflitos no enredo. Quase sempre é um objeto desejado pelos protagonistas e pelos vilões da história, mas nada impede que seja um evento ou que seja algo que tenha importância apenas para um dos lados do enredo. O importante é que seja um artifício de pouca importância em si mesmo, exceto pela função narrativa de criar conflito na trama. No caso de Sailor Moon, o MacGuffin é do tipo mais clássico possível, porque é um objeto, a saber, um cristal, que é dito ter poderes de destruir o mundo e de destruir as forças do mal ao mesmo tempo. Ou seja, é um objeto muito genérico, mas muito poderoso que serve aos propósitos dos vilões e das heroínas ao mesmo tempo, donde se segue uma disputa ao longo dos vários capítulos por esse artefato. Para quem lê, o tal cristal é uma coisa aleatória, de nenhuma importância, até porque a autora não se dá o trabalho de construir nada acerca desse cristal. Ele é só um artefato que está lá e que vai ser importante para o vilão e para o herói. Mas o que interessa é que ele gera o confronto que move a história para frente. Existe um quadro no mangá que é bastante interessante, na medida em que ele faz o enredo de Sailor Moon parecer mais complexo do que ele realmente é. Nele, a Usagi, protagonista da história, diz que o trabalho dela enquanto guardiã da Terra é bastante complexo, porque ela tem de, ao mesmo tempo, derrotar os vilões, encontrar as outras guardiãs, achar o bendito cristal e descobrir quem é a princesa a quem ela deve proteger. Olhando assim, fica fácil de perceber que o roteiro de Sailor Moon poderia ser complexo, porque de fato esses 4 objetivos simultâneos existem ali. Por que então não existe essa complexidade? É simples, porque Sailor Moon não dá muita atenção ao desenvolvimento de nenhum desses núcleos do enredo. Assim é que, por exemplo, a parte de encontrar as outras guardiãs poderia ser trabalhada como um mistério, como uma investigação ou coisa assim, mas na verdade essa é uma questão resolvida da maneira mais simples imaginável. Na prática, a Usagi encontra as outras Sailor ou por pura sorte, ou porque a Luna, que é a gata que é sua fiel escudeira, simplesmente desconfia que aquela menina aleatória ali é na verdade uma guardiã e mexe os pauzinhos para que ela desperte seus poderes. Então esse aspecto que poderia ser trabalhado de forma detalhada é em verdade resolvido da maneira mais simples e rápida possível. Não se gasta tempo para desenvolver essa busca. A mesma coisa acontece com a procura pelo cristal. Esse tal objeto fica oculto no enredo até a hora em que a autora resolve fazê-lo aparecer. Não há nenhum capítulo, nenhuma página, nem mesmo um único quadro no qual os heróis ou os vilões façam qualquer tipo de investigação, de pesquisa, de procura por esse cristal. A gente só sabe que é um objeto importante e poderoso e que é o objetivo de todo mundo e é só.
O cristal fica desaparecido até a hora em que ele deixa de estar desaparecido e voa lá. A busca pela princesa também é essa mesma coisa, exceto que a autora bota ali um pequeno plot twist antes da revelação, mas nada demais também. A história da princesa fica escondida até a hora em que ela é revelada e pronto. Veja bem, eu não estou aqui criticando essa característica de Sailor Moon. Me parece que a ideia era ser bastante direto ao ponto nesses aspectos, para focar em outros, então eu não acho que essa simplicidade seja defeituosa. Eu estou apenas apontando que é uma característica do enredo, que poderia ser mais complexo, mas resolve tudo da forma mais rápida. Desses 4 elementos simultâneos que nós vimos ali no quadro, apenas o enfrentamento aos vilões recebe um espaço maior nas páginas do mangá, que adota o famoso formato de inimigo da semana. A cada capítulo, um capanga novo da Rainha Beryl aparece para atacar os humanos, e aí cabe às guardiãs derrotá-lo para restabelecer a paz. Nos primeiros capítulos, isso está misturado com a história da reunião do time das Sailors também, ou seja, enfrenta-se o inimigo e no meio do processo descobre-se uma nova guardiã que desperta seus poderes. Mas não passa disso. Na maior parte do tempo, o que importa é que existe ali um vilão que deve ser derrotado e ponto. Falando em termos de teoria literária, podemos dizer que o roteiro de Sailor Moon trabalha muito mais o aspecto da fábula do que da trama. O que isso quer dizer? Quer dizer que o foco da autora é muito mais em colocar sempre um evento novo e interessante para a apreciação do leitor do que em trabalhar no modo como esses eventos são amarrados uns aos outros. Ou por outra, o apelo de Sailor Moon é muito mais por sempre ter alguma coisa nova acontecendo dentro da história, algum evento que balança o coreto e tenta deixar o leitor interessado mantendo sempre o frescor da série, do que pela autora gastando tempo tentando explicar como essas coisas fazem sentido dentro do enredo. Por exemplo, frequentemente as soluções que as heroínas encontram para os obstáculos que aparecem são arbitrárias. Elas simplesmente funcionam, sem que se gaste muito tempo em preparação prévia para essa solução ou em explicar como ela foi efetiva. Muitas vezes essa solução é encarnada em algum artefato mágico que simplesmente tem o poder de resolver o problema dado. Então nós temos artefatos que simplesmente destroem os vilões, assim sem mais nem menos, ou outros artefatos que simplesmente curam todos os feridos, assim sem mais nem menos, e por aí vai. O ponto que aqui nos interessa é, Sailor Moon está muito mais interessado em sempre colocar um evento novo na sua história do que em explicar ou preparar esses eventos dentro de uma trama bem intrincada e que faça sentido. É assim que o roteiro da série está estruturado e pensado. No que diz respeito aos personagens, também essa extrema simplicidade se faz presente. Cada uma das guardiãs são exemplos clássicos daquilo que se chama de personagem unidimensional, ou seja, cada uma delas tem uma e apenas uma característica bem definida. Essa característica não é exatamente muito bem explorada em nenhum momento. Ela serve apenas para diferenciar uma Sailor da outra. Então a Sailor Mercúrio é inteligente, a Sailor Marte é a temperamental, a Sailor Júpiter é a de personalidade doce e a Vênus é a líder do grupo. E é só isso. Não há camadas a serem exploradas em nenhuma delas, nem mesmo essa primeira camada, porque, como eu disse, essa característica principal de cada uma delas não é realmente trabalhada pela série, servindo apenas para que você possa identificar cada uma com um traço de personalidade genérico. Também nada disso é exatamente funcional para o desenrolar da trama. Assim, por exemplo, a enorme inteligência da Sailor Mercúrio nunca serve para nada de muito palpável para o andamento da história. A gente só a vê usando um aparato tecnológico aqui e ali e fica por isso. A habilidade mediúnica da Sailor Marte só serve para se colocar 2 ou 3 cenas nas quais ela pressente que um grande perigo se avizinha e por aí vai. Novamente, tudo fica sempre na maior simplicidade possível. Os vilões seguem o mesmo padrão. A Rainha Beryl é simplesmente bastante vilanesca e movida por inveja. E a Rainha Metalha, grande vilã da trama, é basicamente o mal encarnado. Assim, muito simples. As únicas exceções a essa regra são a própria Usagi e os capangas da Rainha Beryl, que tem uma pequena pitada de tragédia em torno deles, que mencionarei na hora certa. Agora veja bem, eu não sou um conhecedor do mangá shoujo e nem da tradição desse tipo de história, então eu não tenho base para dizer em que fonte Sailor Moon bebeu e em que medida essa série inspirou o que veio depois. Eu sei que é um dos mangás mais influentes de todos os tempos, mas não consigo apontar exatamente que lugar essa série ocupa dentro da tradição do shoujo, se é que o shoujo tem alguma tradição. Porém, contudo, todavia, eu vi em algum lugar alguém dizendo que Sailor Moon bebia muito da influência de uma série bem conhecida nossa, e quando parei para refletir vi que fazia sentido a comparação, ao menos em alguns aspectos. Estou me referindo a Cavaleiros do Zodíaco. E claro, você já sabia disso porque eu botei no título do vídeo, né? Quem já viu os vídeos que eu lancei aqui no canal sobre Saint Seiya, sabe que eu enfatizei ali a extrema simplicidade dessa série também. Esse já seria um ponto de contato entre essas duas obras, mas há elementos ainda mais interessantes que as aproximam. Vejamos aqui. Uma característica na forma de a Takeuchi contar a história de Sailor Moon lembra muito o que o Kurumada faz em seu próprio mangá. E eu estou aqui me referindo ao fato de ambas as obras serem bastante comprimidas no número de quadros. Se ao comentar Naruto eu disse que o Kishimoto usa a chamada descompressão para contar sua história, aqui o caso é o exato oposto.
Descompressão é, grosso modo, o aumento do número dos quadros do mangá com o intuito de desacelerar o ritmo da história e torná-la mais contemplativa, permitindo ao leitor absorver mais as reações dos personagens, observar seus movimentos e suas ações de maneira mais detalhada, entender mais dos seus dilemas internos, etc. Cada caso utiliza a descompressão para um efeito, né? Na cena de ação é para entender mais a movimentação, na cena de drama é para captar mais a reação de um personagem a uma dada revelação ou dada fala de outro personagem, às vezes é usado para expressar os estados internos, né, as hesitações, enfim, cada caso é um caso. É uma técnica usada para que se dê mais atenção a cada evento que acontece no enredo, diminuindo, porém, a quantidade de eventos que acontecem por capítulo, claro. Se você tem um número fixo de página e você aumenta os quadros para cada evento, você vai diminuir o número de eventos, né? Então você tem que fazer uma escolha. Os eventos vão ser colocados de maneira mais detalhada ou você vai detalhar menos e colocar mais eventos por capítulo. Ora, se Sailor Moon adota uma enorme objetividade no enredo, como já dissemos, não é de surpreender que esse seja um mangá bastante comprimido, que suprime quadros que outros autores teriam colocado. Assim como em Cavaleiros, frequentemente o quadro que é excluído aqui é aquele que traz o chamado plano de estabelecimento, né, que é um termo do cinema, não dos quadrinhos, mas que aqui pode ser usado. Que é aquele quadro por meio do qual o autor dá o contexto geral da cena seguinte, em que locação a cena se dará, em que momento a cena acontecerá, etc. Em Sailor Moon, não é incomum que os personagens mudem de locação e que isso nunca seja contextualizado previamente para o leitor, que tem que perceber isso já no meio da próxima cena. Então na página 15 todo mundo está em um lugar, e na 16 esses mesmos personagens estão em outro lugar, e não é colocado um quadro para mostrar ou indicar a mudança do local. O leitor simplesmente tem que pegar isso por meio do contexto. O mesmo acontece com a passagem do tempo. De uma página para outra, dias podem ter se passado sem que haja uma indicação disso. Claro, Sailor Moon sempre segue em frente, não dá para perder tempo com esses detalhes miúdos, eu suponho. Ao contrário de Cavaleiros do Zodíaco, porém, isso nunca torna um mangá corrido demais, e o motivo para isso será explicado mais à frente. A outra característica que aproxima Sailor Moon de Saint Seiya é o modo como as lutas acontecem em ambos os mangás. Nos dois casos, a chamada coreografia da luta é praticamente inexistente. Não existe troca de golpes, movimentações e nem nada desse tipo. Além do mais, a estrutura do roteiro das lutas é o mais simples possível. O que você tem é o personagem A usando sua técnica especial, que pode ou não derrotar o vilão. Se derrotar, derrotou, resolvemos o problema e já podemos encaminhar o final do capítulo. Se não derrotar, então vai lá o personagem B usar sua técnica especial e por aí vai. Em algum momento, se o vilão tiver resistido a todos os ataques, virá algum artefato qualquer que ninguém sabe muito bem como funciona, mas que tem um poder suficiente para destruir o inimigo, e é isso aí. O roteiro da luta de Sailor Moon, né, não de Cavaleiro, de Sailor Moon, nunca sai disso, e obviamente daí não vem coreografia nenhuma. É só o personagem gritando um poder especial e soltando esse poder. E aí o vilão vai tancar ou não vai tancar. Se ele não tancar, vem o outro personagem e grita o poder dele e por aí vai até a hora que cai um artefato mágico que amplifica os poderes e agora vai dar certo. Com isso, Sailor Moon se torna um estudo de caso muito interessante para quem gosta de analisar as possibilidades da arte. Diz-se com muita frequência por aí que, em uma luta dentro de um mangá, o que mais importa não é a troca de golpes, mas sim o conflito entre visões de mundo, entre filosofias morais e etc. E é aí que Sailor Moon entra como um estudo de caso interessante, porque esse é o único apelo das batalhas que acontecem nesse mangá. Ora, se não há coreografia e o roteiro é sempre o mais simples, a única coisa que resta é o conflito do bem contra o mal. A luta importa porque nela existe uma contraposição da vontade dos bons contra a vontade dos maus, ou seja, uma luta de pura vontade, né, como disse um crítico por aí acerca de Sailor Moon, uma batalha de vontades. Agora eu pergunto, qual batalha de Sailor Moon é marcante? Qual delas é diferenciada? Qual é lembrada até os dias de hoje? Eu mesmo respondo, nenhuma. Por outro lado, eu questiono, as pessoas se lembram da luta de Piccolo vs Android 17 até os dias de hoje ou não? Pergunto isso porque essa é uma luta oposta. Ela se garante quase que 100% pela coreografia, porque o roteiro é simples e o conflito moral também não é grande coisa. Não obstante isso, ela é muito mais marcante, muito mais impactante que qualquer combate moral de Sailor Moon. Ou seja, esse clássico do mangá shoujo é a prova cabal de que essa ideia de que o que importa mais é o combate entre a moral do herói e a do vilão é papo furado. Se você quer fazer uma luta de respeito, pode gastar seu cérebro, ou como se diz aqui no Nordeste, o seu Kengo, para escrever um bom roteiro para a luta e gastar a munheca para desenhar uma boa coreografia. Claro, se a luta tiver as três coisas, aí nós estamos diante de um clássico absoluto, como é Gohan contra Cell, por exemplo.
Mas se for para suprimir um dos elementos, já ficou claro aqui qual deve pesar menos na balança. Tá, beleza, então diante de tudo isso você deve estar aí pensando, bom, então para ele não vale a pena ler Sailor Moon. Mas não é bem assim, garotinho. Há alguns pontos nesse mangá que o salvam de ser completamente genérico e descartável, dando aí sim a cara própria dessa história que a diferencia das demais. O primeiro desses pontos é que Sailor Moon é um mangá bastante simbólico. Eu na verdade tenho certeza de que ele é tão simbólico que eu mesmo não captei todos os símbolos ali presentes. Mas dá pra dizer que essa série trabalha com várias noções que são até que bastante antigas dentro da ficção. Por exemplo, a lore básica de Sailor Moon, de que existia um reino de prosperidade e felicidade dos povos, que foi destruído pela ação de um ser corrompido, é a base de quase todas as religiões, de quase todas as crenças gnósticas, e aqui eu acho que é o exemplo mais parecido com Sailor Moon, e até na gênese de algumas ideologias políticas. O ponto central aqui é a tradição que fala desse tal passado idílico, maravilhoso e de paz e felicidade sem fim, é gigantesca na história da humanidade. Dessa forma, é uma premissa de roteiro que conversa conosco de maneira profunda, que nos toca daquele jeito que só aquilo com que temos familiaridade é capaz de tocar. Praticamente tudo o que se construiu na humanidade foi feito, de um jeito ou de outro, em cima dessa premissa do passado idealizado a que se busca retornar. Veja bem, em cada caso existe uma maneira diferente de tratar essas questões. Eu não estou aqui buscando igualar religiões, gnoses e ideologias políticas. Eu estou apenas dizendo que o rudimento dessas manifestações culturais tem alguns elementos em comum e Sailor Moon traz isso de alguma forma. Também muito tradicional é a identificação que Sailor Moon faz, de maneira bastante direta, do bem com a ordem e do mal com a desordem. Como eu já mencionei anteriormente, a grande vilã da história, Rainha Metalha, é o mal encarnado. Aliás, sua própria figura disforme, sem linhas bem definidas, representa isso. Como tal, ela simboliza a desordem, a decadência e a destruição. Não há motivações aqui, camadas ou razões. Ela é a representação da desordem do cosmos. Ela atuou para destruir um antigo reino de prosperidade e ela deve ser destruída de uma vez por todas para que se restabeleça a ordem do universo. Também essas noções são bastante presentes nas religiões, sobretudo das primeiras civilizações. Mas a luta da ordem contra o caos, da ordem contra a desordem, perpassa toda a história da humanidade até os dias de hoje, inclusive dentro do pensamento político, mas também na ficção, desde tempos imemoriais e na história das crenças de um modo geral. O pensamento humano, o agir humano, a caminhada do homem sobre a Terra pressupõe essas questões de luta da ordem contra a desordem. E é daí que vem a luta do bem contra o mal nas histórias infantis, nos contos de fada, que são mais próximos do símbolo, né? São mais simbólicas, são mais próximas que trazem de uma maneira mais lúdica essa coisa que existe na humanidade desde tempos imemoriais, e Sailor Moon está dentro dessa tradição. A própria história da Usagi com o Mamoru é fortemente baseada em símbolos e arquétipos antigos, na medida em que sua premissa é retirada diretamente da mitologia grega, inclusive com os nomes Selene e Endymion sendo aqui utilizados. A história da lua que se apaixonou por um humano habitante da Terra foi contada e recontada por muitos poetas da Grécia Antiga, e aqui nós temos a Naoko Takeuchi como mais uma poetisa a nos trazer uma nova versão dessa história. Só que ela se aproveita também do arquétipo do amor proibido, do Romeu e Julieta de Shakespeare, que não estava presente no original grego. Então a história deles dois adquire contornos trágicos, porque em tese era uma relação que não poderia acontecer, pois contra a ordem natural das coisas. Assim, a autora flerta com o final trágico dos amantes, tal qual a já consagrada obra do Bardo, mas volta atrás aos 45 do segundo tempo, por pressões editoriais. Mas que a inspiração tá ali, tá. Paradoxalmente, o outro motivo pelo qual Sailor Moon vale a pena é o exato oposto. Se por um lado a obra trabalha com símbolos e arquétipos universais e muito poderosos, por outro, lida também com a história do amadurecimento de um adolescente, que é a coisa mais mundana que você pode imaginar, e foi por esse motivo que eu disse que a Usagi era uma exceção em termos de personagem dentro da obra. As outras personagens não são bem trabalhadas, mas ela é. A autora passa um bom tempo da sua série mostrando o processo de amadurecimento que levará a Usagi de uma adolescente chorona até assumir posturas adequadas à reencarnação da princesa do reino antigo e a guardiã da terra que ela se descobrirá ao longo do arco. Sailor Moon gasta muito mais quadros mostrando as hesitações e dúvidas internas da sua protagonista do que outras obras que estamos acostumados, ao menos quando nós pensamos no shonen, né? E essa é uma característica que afasta Sailor Moon de Cavaleiros do Zodíaco, que geralmente não tá nem aí para esse tipo de desenvolvimento da personalidade, dramas internos e nem nada do tipo. Nesse aspecto, posso até dizer que Sailor Moon dá aula para a maioria dos shonen, que geralmente ficam no raso no que diz respeito aos conflitos internos dos protagonistas. Claro que tem exceções, mas eu tô falando da regra, né? E é justamente esse aspecto que impede Sailor Moon de ser um mangá corrido demais. Lembra que eu tinha dito lá atrás que iria explicar esse ponto? Aqui estamos então. Apesar de se parecer com Saint Seiya em vários aspectos, nisto aqui a obra da Takeuchi fez melhor que a do Kurumada.
Se em Cavaleiros do Zodíaco nunca fica claro o porquê de tanta correria, o porquê de tanta pressa, o porquê diabos de o autor correr tanto com tudo sem saber exatamente qual elemento ele quer enfatizar, em Sailor Moon isso está claro como a água, ou como o cristal, se me permitem um comentário espirituoso. Sailor Moon corre com seu enredo, deixando de explorar seu inteiro potencial, suprime quadros considerados inúteis e não dá foco nas batalhas que ocorrem. Mas tudo isso acontece porque o foco da obra está na evolução interna da Usagi e na evolução do seu relacionamento com o Mamoru. Tanto ela começa a história como uma menina mimada e meio inútil que aos poucos vai aprendendo a ser corajosa, a liderar e a assumir seu papel de responsabilidade dentro do esquema maior das coisas, como o seu relacionamento com o Tuxedo vai se desenvolvendo de um romancezinho adolescente no início para uma história cada vez mais trágica à medida em que a história vai avançando. Aí é onde está o coração de Sailor Moon, e aí a autora não corre. Ela permite que o leitor desfrute de cada passo, de cada momento dessa evolução no ritmo correto, para que se possa saborear devidamente tudo o que está sendo mostrado. Veja bem, eu não estou dizendo que existe complexidade em nada disso, porque não existe. Mas há sim um trabalho bem feito e eficiente no que se propõe. Quanto a essa questão de Sailor Moon misturar simbolismos universais e dramas adolescentes, um crítico notou outra mistura que dá um sabor especial a essa série. No caso, ele falou da mistura do masculino com o feminino. Por um lado, as heroínas ocupam aqui uma posição que tradicionalmente sempre foi ocupada pelos homens na maioria das obras de ficção, que é o papel do guerreiro, do guardião protetor, etc. Nesse sentido, Sailor Moon inspirou gerações e gerações de garotas, mostrando o exemplo de meninas que sabem ser fortes na hora do perigo, que não se amedrontam ou que, apesar do medo, enfrentam problema, dão de cara e são ativas para combater o mal, que é um papel tradicional dos homens dentro da ficção, como eu disse, né? Que elas têm coragem, elas são guerreiras, elas são fortes. Por outro lado, essa mesma série dá muita atenção, como eu já disse, ao amadurecimento de uma jovem com todas as suas hesitações, com todos os seus dramas mundanos, como ter nota ruim, não receber atenção na escola, o primeiro amor adolescente, etc. E com todos os seus dilemas, ou seja, ela mostra a história bem mundana de uma adolescente japonesa mimada. E também as protagonistas de Sailor Moon nunca se distanciam de uma ideia mais tradicional de feminilidade no seu modo de agir. Então essa mistura é realmente intrigante, porque elas ocupam um espaço tradicionalmente masculino, mas as personagens em si têm, o modo como elas agem está muito de acordo com o que é tradicionalmente feminino. Então existe essa mistura. Existem esses dois universos que se tocam e se entrelaçam dentro de Sailor Moon, né? E o último ponto que dá destaque a Sailor Moon e a diferencia de outras obras é a veia trágica da Naoko Takeuchi. Como eu já disse, ela flerta muito de perto com Romeu e Julieta quando retrata o romance da Usagi e do Mamoru. E também os capangas da Rainha Beryl são personagens bem trágicos. Eu prometi que ia falar mais deles, não prometi? Então, a real é que a história deles é bem triste porque no passado eles eram bondosos, guerreiros e defensores do Reino da Terra, que trabalhavam sob a tutela do Endymion, né, que era o Mamoru antigamente, era o Tuxedo Mask antigamente, né? Só que eles morreram na guerra que a Terra travou com a Lua, e essa guerra foi incitada pelo vilão, né, pela Rainha Metalha, e eles, todos os habitantes da Terra, se deixaram seduzir pela Rainha Metalha e pelas trevas que existem no coração de todo humano. Por ambição e por inveja, a Rainha Beryl, no passado, convenceu a Terra a guerrear contra a Lua, e nessa daí os protetores do Endymion morreram. Quando todo mundo que estava envolvido naquela controvérsia antiga ressuscitou no tempo presente, eles também voltaram. Só que eles voltaram como capangas da Beryl, vítimas de lavagem cerebral. Eles não voltaram como protetores do Mamoru, do Endymion, no tempo presente. Eles voltaram como guerreiros que estavam lutando de novo ao lado da Rainha Beryl. Só que sem saber qual era a história verdadeira deles, qual era a história do passado deles, quem eles eram de verdade. No momento em que todos os que reencarnaram começaram a lembrar do passado, ou seja, cada um começou a lembrar qual era o papel que ocupava na história antiga, quase todos eles já tinham sido mortos no presente de novo. Só um deles conseguiu ser de alguma serventia para o seu antigo mestre na luta final contra as forças das trevas, ou seja, só um deles conseguiu retomar sua consciência e sua memória de quem ele era verdadeiramente e ajudar o seu verdadeiro mestre e amigo. Todos os outros foram controlados pelo inimigo e mortos pelos amigos uma vez mais. É uma história trágica e bem interessante. Para além disso, é sabido que a Takeuchi tinha planos de fazer só esse primeiro arco no mangá e que todo mundo ia terminar morto, o que muito me agradaria, porque vocês me conhecem, vocês sabem como é que eu sou. Eu adoro quando acontece alguma desgraça na ficção. Mas infelizmente o miserável do editor foi lá, meteu o bedelho e disse que isso não era apropriado para um mangá para adolescentes. Maldito seja. Apesar disso, contudo, a veia trágica da autora ainda se faz sentir na segunda metade do arco,
Isso também é diferente da maioria dos mangá que vemos por aí. E esse é outro ponto que dá uma cara especial a Sailor Moon. A tragédia é bastante poderosa. A cena na qual Aosagi se sacrifica junto com o Mamoru no tempo presente é muito poderosa, assim como a cena na qual eles dois se sacrificam no passado é muito poderosa. Então a tragédia de Sailor Moon é forte e poderia ser muito mais forte se o maldito editor não tivesse metido o bedelho dele, mas beleza. Muito bem, meus amigos, o vídeo já tá muito longo e eu juro que eu não esperava isso. Eu achei que nem ia ter muita coisa pra falar de Sailor Moon, mas aqui estamos. Acho que serve como uma compensação por atraso, não? Enfim, Sailor Moon é uma obra bastante simples, em alguns momentos simples até demais, deixando um pouco a desejar em termos de roteiro e até de personagens, por que não dizer. Por vezes a série flerta com o genérico e com o vazio. Às vezes você fica pedindo mais do roteiro de Sailor Moon e não vem. Porém, quando a autora engata a terceira marcha e começa a introduzir os elementos mais importantes do seu mangá, ali na segunda metade do arco, quando ela começa a introduzir a tragédia, quando ela começa a introduzir o desenvolvimento da protagonista, aí é que a obra mostra todo o seu potencial e toda a sua força simbólica, tocante e trágica. Deixa aí o like, se inscreve no canal, ativa o sino para receber vídeo toda segunda. Compartilha esse vídeo aí para dar uma moral pro canal, ajuda aí que nós estamos crescendo, né? E até a próxima.